Olá, meus amigos, você sabe o que tá chegando, é época de Natal, então, presentes virão e estou trazendo comigo o pai dos presentes, a encarnação imortal de Nurgle, o Kugaf, porque todas as criaturas demoníacas de Nurgle se tornam parecidas com o grande não limpo, então eles vão virar, o grande avô das pragas, trazendo presentes. Qual presente? A peste. Meu amigo, você está preparado? Porque eu decidi, já que caos é magia e esse fim de ano, é magia e felicidade, eu decidi jogar de caos. Lorde, você tem tendências, vou mandar um inquisitor na sua casa. Por favor, eu acho que eu tô corrompido e não consigo mais voltar atrás, porque é muito divertido jogar de caos. E hoje, meus amigos, vamos ver 4 replays dessas facções lindas. Vamos começar com Nurgle, porque Nurgle é muito difícil. Aliás, 5 replays, porque tem 2 de Nurgle. E, spoiler, não tem nenhuma das batalhas que eu joguei de caos que eu perdi nas ranqueadas. Por quê? Porque caos é demais, é divertido demais, cara. Que facções balanceadas. Aqui nós estamos jogando contra o Império, e o Império decidiu fazer um esqueminha de atirar e correr, tipo cosplay de elfo. Ele trouxe o Marcus Wolfhard, um herói muito danudo. Se ele conseguir atirar toda a munição dele, ele pode fazer um valor imenso. E ele tem alguns esqueminhas aqui que podem ser úteis, se quiser pausar aí pra ver. Mas ele pode paralisar o inimigo, ele pode causar um tiro de sniper num herói inimigo. Ele consegue atirar e quanto menos vida tu tem, mais dano ele causa. E ele dá alguns bônusinho padrão. Mas a questão é que ele é um arqueiro, então se algo encosta nele, ele é deletado. Junto com ele, ele trouxe um Outriders com lançadores de granada, porque Nurgle possui algumas infantarias pesadas, lentíssimas. Então eles iriam ser muito custo-efetivos. Se eu tivesse trazido alguma delas, azar dele, eu não trouxe. Ele tem Lanceirinho Vagabundo, um Long Rifle, uma unidade devastadora, e ele tá mirando nos meus Marauders. Os Marauders são uma unidade relativamente cara. Como ela é de Nurgle, eles têm mais HP que o normal, mas ele está sendo aqui atingido por tiros de snipers dos dois lados e por uma Hellblaster Volley Gun. Então, eu não vou sobreviver ao tiro desse negócio aqui por muito tempo, eu preciso sair dali. Para proteger, ele tem apenas esses lanceirinhos vagabundo, muitos dele por sinal. Atrás, ele tem um Cavaleiro da Rosa Negra, então esses caras aqui, o Knights of the Black Rose, olha que modelo, cara, que cavaleiro espetacular. É tipo um Cavaleiro de Mor, no caso, Deus da Morte, do Descanso Eterno, que tipo protege o submundo pro pessoal do Império. Então eles têm a mesma caveirinha mortuária, olha que top, cara, muito, muito bonito esses cavaleiros, com um bônus contra infantaria. Azar dele é que eu não tenho muita infantaria. Ele trouxe os Filhos de Sigmar, uma unidade de renome de espadachim, que ela é inquebrável, então eles vão lutar até o último homem, por causa da sua fé imensa no seu Deus. E no outro flanco, ele tem um Cavaleiro Demigrifo de Alabarda simples. E como herói, ele trouxe aqui a Vampirona, a Ulrika Margova, que é uma heroína de Kislev e do Império, com seu arco de caça. E ela é uma vampira, então ela regenera no mano a mano. E ela tem um ataquezinho, e ela é uma maga das sombras também, com 2 habilidades ótimas. O Melecor Mystify Miasma, uma habilidade de dano direto, muito bom contra a cavalaria. E o Pitch of Shades, muito bom contra blobs, e o inimigo começou aqui com a vantagem. Nossos cavaleirinhos levaram dano e agora estão quebrando. Eu tenho 2 unidades de Fúrias do Caos, porque essas Fúrias do Caos vão avançar contra coisas com pouco HP, que eu imaginei que, como era Império, ele poderia ter coisas de longa distância. Eu queria jogar eles contra canhões ou artilharia como essa Hellblaster, mas vendo os Long Rifles aqui, por eles terem um HP ridículo de 3.800 no total, eu acredito que essas meias Fúrias do Caos vão ser o suficientes para fazer eles quebrarem, não necessariamente vencer a batalha, mas quebrar.
Um dos meus Marauders foi dizimado e agora ele mudou o alvo dele. Ele tá atirando agora nas minhas Fúrias do Caos, ele tá tentando matar minha mobilidade. Ele conseguiu se livrar de um Marauder. Eu trouxe o Noxbringer, o Soul Grinder especial. Esse cara aqui você já deve ter visto ele participou de um filme muito famoso da Pixar, aquele do Monsters S.A. Então, ele tem um canhão gigante e onde ele atinge, fica uma área no chão que vai corroendo e destruindo a munição. Então o inimigo vai perdendo munição com o tempo quando ele tá nessa área de doença que ele causa. Vamos ver se tem alguma que vem aqui. Eu vou correr a batalha em velocidade normal, mas o nosso inimigo tem uma linha de ataque protegida com cavalaria e eu consegui fazer um shenaniganzinho, dar a volta pela floresta com um Marauder que atira machado e estacionar atrás da cavalaria dele e ele não viu, então a cavalaria dele agora vai levar machadada nas costas, que não é um lugar bom para te levar um machado. Aliás, em geral não é bom tu levar um machado. Ele percebeu e vai se mexer. As duas Fúrias do Caos, uma pousou na artilharia dele e a outra nesses Long Rifles. Ela foi rapidamente eliminada pelas unidades de suporte, porém foi o suficiente para que esses Long Rifles quebrassem. Como eles têm pouquíssimo HP... e eu mandei meu Marauder silenciar esse Long Rifle aqui também. Vendo que o nosso inimigo tinha uma artilharia e duas unidades de longa distância como seu dano principal, se eu me livrar deles, a vitória vai ser nossa. São as únicas unidades que conseguem causar dano no Kugaf. Sem essas unidades, o Kugaf é imparável pro exército inimigo. Então eu estou usando a artilharia do Kugaf exatamente para mirar na artilharia inimiga. Eu comecei atirando no Long Rifle e agora na Hellblaster Volley Gun, que quebrou. E os meus Angels of Decay, os Plague Drones de Nurgle, eles têm um ataque de tiro também. E ele não tem nada que voa e sem nada para tirar de volta neles, eles podem pousar em cima do inimigo e eliminar um atrás do outro. Nenhum deles sobreviverá a essas moscas gigantes. Eu tentei poupar um pouco de munição, já que a cavalaria dele foi pro outro lado, e tô eliminando o pessoal que correu aqui. Nenhuma dessas unidades deve sobreviver, porque eles são a maior ameaça pro meu exército. Enquanto isso, a cavalaria inimiga avançou. Ele usou os Outriders com granada para eliminar os meus Nurglings. Isso não se faz, que coisa feia. A cadinho deles, só porque eles são bonitos. O pessoal tem inveja, né? Eles falam de vocês, meus Nurglings. Não se preocupem. E eu agora, como ele não tem mais nada que atira de longa distância, a não ser os Outriders, eu tô focando a minha artilharia neles. É devastador os tiros do Soul Grinder e do Kugaf combinados, porque eles têm um dano em área, então eles causam dano em várias unidades, mas não eliminam com um tiro só. Só que os dois juntos, aí elimina. E, continuandamente, nós vamos perseguir esses caras aqui até o fim do mundo, se for preciso. E um pouco mais, né, porque a gente vai pro outro lado também. Eles quebraram agora, quando tem essa caveirinha, quer dizer que tá Shattered. Shattered, ele não volta mais pra batalha. É impossível ele voltar. A cavalaria de lança-granada já quebrou. E os cavaleiros da Rosa Negra, que levaram dano pelos nossos atiradores de machado, estão apenas com menos que metade do HP. Os demigrifos dele ainda estão vivos e estão perseguindo sem parar um dos meus Marauders que lança machado. E tudo que eu tô fazendo é a tática que o meu inimigo queria fazer comigo. Eu tô fugindo e atirando de volta. Por eles terem alabardas, eles não têm nenhum tipo de escudo. E o dano da minha unidade de lança-machado é praticamente 100% de penetração de armadura. Então cada vez que o machado atinge um deles, 21 de HP é tirado de certeza. E tem vários machados e eles simplesmente não têm a velocidade, porque estão envenenados, para pegar os meus Marauders. Eu posso correr infinitamente e ele mordeu a isca e tá perseguindo e perdendo um demigrifo por vez. Cada demigrifo que cai é um valor imenso que essa unidade faz. Ele finalmente percebeu que isso aqui era inútil, depois de ter corrido o mapa inteiro atrás da minha unidade. Enquanto isso, o Kugaf agora tá na mira do... cadê? O Marcos
Ele não tá atirando no Kugaf. Eles estão atirando nos Angels of Decay, que gastaram a munição deles agora para acabar com o engenheiro. O engenheiro, ele é um herói de suporte, também com pouquíssima vida, e por ele estar em cima de um cavalo, ele é um alvo imenso para coisas que atiram. Eu simplesmente pousei os Angels of Decay em cima dela e comecei a atirar sem parar. Ele tentou counterar isso atirando com o Marcos e com a Vampirona, e ele conseguiu um bom dano tipo nos meus Angels of Decay, mas não eliminou eles. Se eu não me engano, eu vou usar uma magia de regeneração para trazer a vida deles para cima. Enquanto isso, o Soul Grinder e o Kugaf ainda estão vivos. Eles estavam atirando nos filhos de Sigmar agora, e a infantaria inimiga também. Agora que eles já gastaram praticamente toda a munição deles, eles vão avançar. Lembrando que quando o Kugaf ataca, ele funciona igual o Mortis Engine dos Conde Vampiro e começa a causar dano em todas as unidades ao redor. Então todas as unidades aqui estão tomando um dano contínuo aqui, ó. Pestilent Decay, 16 a 32 de dano por segundo. Por estar lutando contra o Kugaf, eles estão lentamente tendo a vida deles sugada e eles vão todos ser eliminados. O Marcos, né, tá atirando sem parar. Eu botei aqui a Rancid Visitation, a magia de Nurgle de dano direto. Então por acho que é 14 segundos no total, se eu não me engano, ele vai levar 66 a 133 dano por segundo. É bastante coisa, e isso tirou mais que metade da vida dele. Mais uma dessa, ele vai ser eliminado. O Noxbringer, nossa, ele errou o tiro. Cara, o arco do Marcos não tipo acerta 100% das vezes. Não foi Lord Friendly isso aí. O engenheiro fugiu do mapa e agora minhas mosquinhas vão voltar. Elas estão praticamente totalmente quebradas, perdendo quase 4.000 de HP. Qualquer tiro vai eliminar uma delas. Ele acertou um Nurglinho, isso é imperdoável. Nós ainda temos um herói de Nurgle, que eu trago ele sempre perto do Kugaf, porque ele dá as unidades ao redor. Slanesh, isso. Ele dá 10% de resistência a tiro, então como minhas unidades nenhuma tem escudo, elas pelo menos ganham essa resistênciazinha passiva de tiro por estar perto dele. Os cavaleiros da Black Rose vão quebrar. Cada paulada do nosso campeão é um cavaleiro eliminado. Ele acertou errado, mas tudo bem. É igual no CS, quando tá atrás do cara que tá entrando e tu leva o tiro. Pof. Como eu disse, cada paulada que esse cara dá é um cavaleiro que cai. Os Angels of Decay continuaram atirando e gastaram boa parte da sua munição para eliminar o Marcus Wolfhard. A Vampirona usou a magia dela do Melecor Mystify Miasma e está eliminando meus Angels of Decay. Não antes deles completamente aniquilar o Marcus. Ele tem 100 de HP, eu preciso eliminar ele rápido. 70 de HP, vamos. Mais um tiro certeiro. E eu estou errando todos os tiros das moscas. Eu devia chegar mais perto, eu estou tirando de muita longa distância, elas não têm uma boa precisão. Ele quebrou, o exército inimigo está todo desesperado. O meu Noxbringer, eu usei aqui a recuperação de vida de Nurgle e ele está voltando ao HP. Olha o HP dele. Ah, não deu para terminar porque a batalha simplesmente foi vencida. Mas o nosso inimigo tentou um shenanigan, mas ele não protegeu direito as unidades de DPS dele. Os long rifles dele não se pagaram mais nem de perto e ele precisava que essas unidades causassem o dano, principalmente no Kugaf, e a Hellblaster Volley Gun também não. Por graças ao sacrifício dessas duas unidades de Fúrias do Caos, eu silenciei ele. Ah, e uma unidade de Marauder Horse. Ah, eu tinha três, acho que foi por isso que eu causei tanto dano nos Demigrifo. Mas um deles eu sacrifiquei para silenciar uma dessa e duas dessa para cada um deles. Então 3 unidades por 3 unidades, só que as minhas unidades não tinham nenhum potencial de dano imenso, que nem essas aqui, então foi uma troca que valorizou para nós, e o Kugaf conseguiu 3.800 de valor, eliminando sozinho toda a infantaria do inimigo e ajudando a eliminar a artilharia, a cavalaria, um pouquinho que ele atirou neles também, e causando magia de dano direto no Marcus Wolfhard.
O nosso herói tá ali de suporte, então ele não fez nada. Os Nurglinhos, né, tadinhos, foram alvo. Ele só tava aqui feliz e brincando e se divertindo. Não precisava disso, babacões. Por isso que perderam. O Nurglinho especial ainda tava vivo e poderia lutar no pé do Kugaf por um tempão. Porque lutando perto do Kugaf, o Nurglinho regenera. Então ele tem essa habilidade especial que regenera os nossos Nurglinhos. Os Marauder Horsemen, eles conseguiram um valor incrível. Os que conseguiram atirar todos os machados conseguiram eliminar o Cavaleiro da Black Rose e o Demigrifo. Então, parabéns pra ele. Ah, não, acho que foi só o Demigrifo, não sei. Eles eliminaram unidades caras. Então, esse aqui foi um sacrifício. Lembrei, desculpa. Esse aqui foi o que o inimigo atirou no começo da batalha com essas 3 unidades. Então, esse aqui não fez nada. Um deles foi o que eu sacrifiquei para acabar com a Hellblaster Volley Gun, que voltou para a batalha depois e ficou atirando dos Cavaleiros do Black Rose pela floresta. E o outro ficou sendo perseguido pelos Demigrifos a batalha inteira e quase eliminou os Demigrifos sozinho. Lembrei que eles fizeram. Eu não tinha infantaria, não sei se percebeu, só os Nurglinhos. E o meu outro monstrão, o Noxbringer, conseguiu 1.300 de valor. Ele não se pagou e o Marcos e a Urika Margova atiraram nele muito. Por isso que ele ficou com pouquíssimo HP. Os Angels of Decay estavam com menos HP que isso. É porque sobreviveu 8 modelos. E aí fica essa parte do HP aqui. Mas eles estavam com bem menos HP. E eles conseguiram um valor imenso. Porque eles conseguiram derrotar o engenheiro inimigo. O engenheiro inimigo era uma ameaça incrível, e se meu ataque kamikaze falhasse, ele iria poder derrotar as unidades do inimigo que atiram de longa distância. Então foi um esforço em equipe, mas o Kugaf carregou o seu peso e olha que ele é pesado. Bem, nem sempre dá certo tu trazer o Kugaf. A maior fraqueza dele é unidades inimigas que atiram. Então, às vezes, eu tenho que trazer uma mobilidade com Nurgle. Nessa partida, nós estamos jogando contra Elfos da Floresta. Se eu trouxesse o Kugaf, ele iria deixar o Kugaf uma peneira da praga. Então, não dá para trazer o Kugaf contra Elfos da Floresta. Felizmente, o bug que tu não conseguia dar load nos teus exércitos salvos foi arrumado e agora eu consigo escolher todos os meus exércitos pré-feito. E quando eu vi que o cara pegou o Elfo da Floresta, eu botei Nurgle Fast. É o nome dessa velocidade aqui, é o Nurgle for Speed. Tu vai ver a diferença dessa build e da outra. A outra build nós ficamos sentados atirando de longe, nessa e atacando só com a cavalaria e com as fúrias do caos. Nessa aqui a batalha iniciou e o inimigo já estava sendo atacado por Nurglinhos. Ué, como assim? O inimigo tem unidades com Vanguard Deploy e ele botou na floresta. Eu também. Os Nurglinhos podem ser colocados mais à frente do exército e os cachorrinhos do caos também. Então eu botei eles mais à frente, caso o inimigo tivesse algum arqueiro por aqui. E adivinha só, ele tinha os Hawkeyes of the Krita, esses Way Watchers especiais e um outro Deepwood Scout, unidades élficas que atira e foge, atira e foge, atira e foge. Porque se tu conseguir fazer isso contra Nurgle, tu vai ficar super efetivo. Mas agora lutando contra os Nurglinhos, eles vão levar dano tentando fugir e vai dar tempo de eu vir com as minhas unidades rápidas. Cada flanco eu tenho Fúrias do Caos, muitas Fúrias do Caos por sinal nessa build aqui. 3, acho, ou 4 no total. Do outro lado, ele tinha um Glade Rider que tá a cavalo, então eu não consegui chegar neles tão rápido assim, e eu troquei uns tiros de machado e eles de flecha na floresta. O meu Marauder Horseman aqui, junto com algumas unidades de suporte mais atrás, vão perseguir essa unidade de cavalaria inimiga. O nosso inimigo tem na floresta escondido os Great Stag Knights, então eles estão montados aqui num gigantesco servo da floresta. Essa criatura tem um ataque de ímpeto absurdo e pura penetração de armadura. Qualquer coisa blindada e lenta é perigosíssima. Então, pessoal, imagina Nurgle, infantaria cara, pesada e lenta. Tu não imagina cachorrinhos, fúrias e Nurglinhos começando a batalha em cima dos teus arqueiros super caro. Os cachorrinhos do caos aqui com veneno já se pagaram porque eles estão atacando esses arqueiros extremamente caros que não conseguem escapar deles. Eles agora estão, por causa do veneno, com 32 de velocidade e os nossos cachorrinhos
tem 95. Nós temos uma leve vantagem, então ele não tem como escapar dessa batalha. A infantaria inimiga tem algumas dançarinas de guerra, os lanceirinhos élfico padrão, um arqueirinho élfico padrão, um herói especial, no caso, uma fadinha da floresta das bestas. Nem sentar direito no cavalo ela consegue sentar, bota uma perna a cada lado, elfo, poxa. Um Glade Captain, que no caso é uma unidade de mano a mano dos elfos. Essa aqui é o elfo com mais testosterona que tu vai ver. A Glade Captain consegue lutar no mano a mano e ela tem um bom bônus contra coisas grandes, 35, então o ataque dela passa para praticamente 90 quando ela tá lutando no mano a mano contra monstros. Esse aqui é a resposta dos elfos contra monstros gigantes, porém ela tem pouco HP, pouca armadura e o dano dela não é tão grande assim, então um monstro vai causar dano de volta e quem é que quebra primeiro? Normalmente ela. Por isso, ele trouxe também um dragãozinho da floresta para dar apoio, já que ele não teve a mobilidade de salvar os arqueiros dele, porque ele não tinha nenhuma cavalaria. Se essa cavalaria tivesse aqui, ele poderia ter ajudado os próprios arqueiros, salvado várias unidades. Como eles não estavam, nós colocamos o nosso exército melhor que o inimigo. Lorde, tu consegue ver aonde o inimigo coloca? Não, eu só chutei, e chutei certo. E o inimigo, foi pura sorte isso aqui, mas o inimigo começou a batalha com um erro imenso, perdendo 2 unidades de elite. Agora chegou os reforços da minha cavalaria. Nós temos aqui os cavaleiros apodrecidos. Esses caras são praticamente um cavaleiro do Graal que regenera sozinho e causa veneno, né? Então, boa sorte pro inimigo lidando com eles. Eles vieram para apoiar a luta. Os nergalinhos estão quebrando aqui, porque os elfos estão tentando fugir. Os elfos conseguiram escapar para quase para a linha deles. Ele vai mandar aqui as lanceirinhas virem para frente para para tentar segurar a minha linha e fugir. E eu vou começar a fazer minhas magias. Tu observe que tem várias magias de efeito e dano em área aqui, direto. Eu tô fazendo vários shenanigans para enfraquecer ele o máximo que eu posso. Várias coisas aqui para causar. Eu tô usando acho que o Flock of Doom. Não, ele fez o Flock of Doom em mim. Desgraçado. E eu tô usando as habilidades do meu herói para aumentar o dano deles e enfraquecer o inimigo. Uma águia gigante do inimigo aqui foi pega pelas minhas fúrias do caos. A águia gigante é um monstro voador muito fraco, basicamente um canhãozinho de vidro. Então ele vai trocar meio mal contra unidades que conseguem cercar ela. Ela vai derrotar várias fúrias do caos, mas ela vai ser quase destruída no processo. Enquanto isso, os nergalinhos estão aqui tancando as unidades de mano a mano dos elfos. A minha cavalaria eu consegui retirar. Os Plague Toads de Nurgle aqui, esses sapões de Nurgle, têm um bônus grande contra a infantaria e eles podem causar um dano bom contra as unidades élficas, mas eu quero uma abertura. A águia vai trocar com a fúria e do outro lado, o dragão, junto com os Great Stag Knights e a heroína inimiga, estão tentando eliminar o meu outro flanco. No meu outro flanco, nós também tínhamos um Plague Toad, outra Fúria do Caos e os Hot Knights que deram a volta por trás vão tentar participar dessa batalha. O que eles estão enfrentando? Acho que eles estão enfrentando os Great Stag Knights, isso. Eu mandei eles atacar os Great Stag Knights e agora cercados e parados, eles não têm muito o que fazer. Como a heroína dele é uma maguinha fraquíssima, eu usei a Rancid Visitation, aquela mesma magia que causa dano direto no herói, porque ela tem pouco HP e ela não tem magia de regeneração. Ele poderia ter pego uma maga da vida, mas ele quis pegar uma das bestas. Ele causa dano em área com a magia dele, sim, mas ele não tem como fazer o HP dele voltar. Então depois dessa magia upgradada, porque o meu mago de Nurgle tá aqui junto com o meu esquadrão de elite, todos a cavalo, eu tenho um mago de Nurgle, um herói aqui, o Kaisk the Befold, que ele retira dos inimigos a defesa contra coisas grandes e, a reflexão de ataque de ímpeto. Então nossos cavaleiros aqui especiais estão causando o máximo de dano possível quando eles lutam próximos. Cadê o dragão? O dragão tá aqui.
O dragão, em vez de estar apoiando a luta do herói dele e da cavalaria, decidiu vir aqui e atacar os meus Marauders. Os saqueadores de Nurgle são um sacrifício que, se for necessário, é melhor que eles caiam do que a minha cavalaria. A infantaria élfica está se mostrando muito difícil de quebrar, né? Porque eles têm bastante defesa mano a mano. E os meus Marauders vão trocar mais ou menos que de 1 para 1 contra a unidade especial de lanceirinho dele. Na floresta, nós ainda temos um Nurgling e um Plague Toad que perseguiu os arqueiros dele até eles saírem do mapa. O inimigo já perdeu os arqueiros, o herói dele tá quebrando, ele ainda tem o dragão e acho que o Glade Captain. Sim, a Glade Captain tá enfrentando também os meus Marauders de Nurgle. Em vez de estar apoiando os heróis dela, ela fugiu pra cá, porque ele deixou ela tipo no modo correr. E agora ela foi cercada por infantaria. Ela vai causar muito dano de volta, mas não é uma luta que ela quer tá. O dragão, vendo que isso aqui era impossível dele fazer alguma coisa, veio pra ajudar. E agora minha unidade vai ficar aterrorizada por causa do dragão e fugir. Então eu estou me recuperando da batalha, nós estamos cercando os remanescentes dos elfos nesse flanco aqui, e ele está tentando salvar as dançarinas dele para lutar em outra posição. Ele deu a volta para atacar os meus Marauders, e ele vai tentar flanquear, eu acho? Não sei. Eu tenho um Marauder reserva aqui, caso aquele ali quebre. Os Hot Knights estão regenerando HP. Então cada segundo de batalha eu fico mais forte. Os nossos cavaleirinhos e as fúrias do caos vão perseguir as unidades dele até sair do mapa. Idealmente você derrota elas, mas os elfos simplesmente são muito rápidos. E eu não consegui eliminar, mas eles vão fugir do mapa, é quase que a mesma coisa. Os Great Stag Knights, de algum jeito, tem um deles sobrevivendo ainda aqui no meio das minhas unidades. Os Marauders finalmente quebraram e ele está tentando juntar o exército dele. Eu não quero deixar, então eu vou atacar o coração do inverno aqui. Como é? Winter Hard. Os corações de inverno. Nome de elfo. Eu comecei a perseguir o Glade Captain dele e ele decidiu simplesmente fugir. E aí eu pensei, cara, ele pode ficar fugindo infinitamente. O inimigo tentou atacar o meu herói de Nurgle. Esse aqui, um Chaos Lord of Nurgle, é o herói do mano a mano defensivo que eu botei num cavalo blindado, 120 de armadura, 69 gigre de defesa no mano a mano, e ele envenena o inimigo. E ele tem algumas habilidades especiais que eu ativei. Então agora o inimigo aqui tá muito mais fraco. Olha os debuffs do dragão. Calma. Isso aqui é um dragão, cara. O dragão tá com 45 de armadura porque ele tá cansado, tá com 15 de moral porque ele tem um monte de debuff, ele tá com 69 de velocidade porque ele tá envenenado e exausto, 16 de ataque, em parte pelo meu debuff e em parte pela exaustão. A exaustão reduz a defesa dele e o veneno diminui o ataque do dragão. Vamos ver o que vai ocorrer. Detalhe, o dragão da floresta tem defesa física. O meu herói causa 100% de dano físico, então o dragão tem mais armadura do que parece, por causa dessa resistência física que ele tem. O dragão da floresta é considerado o mais fraco dos dragões, tá? As dançarinas de batalha estão aqui tentando causar dano no meu herói. Eu mandei outro herói e agora vai vir a cavalaria. Venham, cavaleiros apodrecidos. Como o meu herói anti-lanceiro tá aqui, eles não têm defesa nenhuma contra esse ataque de ímpeto. Elas, no caso, né? Tadinha dessa criatura de Nurgle, não morde isso aí, você não sabe onde passou, mas agora o inimigo simplesmente perdeu mais de 80% do valor do exército, e o exército dele deu auto quit, tipo, tu perde, tu não consegue vencer. O nosso herói de Nurgle sobreviveu ao ataque de um dragão e de um lanceiro especial com bastante HP, então era só isso que eu queria dele. O nosso maguinho de Nurgle, 1100 de valor, e ele neutralizou em uma magia upgradada a heroína inimiga, a general inimiga, muito bom. O Kaizisk, ele meio que apoia os meus cavaleiros, então ele tava ali para dar um suporte para os cavaleiros, não necessariamente para causar dano. Os Nurglinhos
Os dois se pagaram, mas esse aqui se pagou lindo, cara. Que unidade sensacional. Porque eles começaram em cima dos arqueiros inimigo. Os nossos Marauders, nenhum se pagou, mas esse aqui chegou bem perto. Eles custam 450. Então eles são unidades baratíssimas. Meio que um escudo de carne com um escudo de verdade. Porque eu achei que o inimigo ia tirar neles um monte. O nosso Hot Knight, 1100 de valor. Mas ele ainda estava com a vida praticamente cheia. Então ele ajudou a eliminar os Great Stag Knights e o Glade Guard. Eles junto com outras unidades eliminaram esses caras que estavam atrás do inimigo. Os nossos Marauder Horsemen foram muito bons. Eles causam bastante dano a longo tempo e mesmo sendo atirados por um Glade Rider, talvez a melhor cavalaria de tiro do jogo, eles ainda assim conseguiram um valor considerável. Os cachorrinhos, cara, que unidade incrível. Se eu não me engano, ela custa 450 e conseguiu se pagar 2 vezes e meia. Por quê? Porque eles eliminaram os arqueirinhos de elite do inimigo, que um conseguiu 98 de dano, outro 123. O nosso cachorrinho conseguiu 10 vezes mais do que qualquer um desses aí. Parabéns pra esse cachorrinho, que unidade sensacional. Então ainda bem que eu trouxe um cachorrinho com o dinheiro que sobrou e não dei experiência para minhas unidades, que eu tava pensando em fazer isso, tá? As Fúrias do Caos foram... uma e outra foram horríveis, não fizeram nada. Acho que essa aqui trocou com a águia e meio que levou muito dano e quebrou. E a outra, eu acho que eu persegui uma unidade e tava fugindo e esqueci dela a batalha inteira. Mesma coisa com um dos sapos. Eu lutei contra... persegui os arqueiros que estavam fugindo e esqueci deles a batalha inteira. E por último, o último Plague Toad quase não lutou também. Eu esqueci que eles existiam, mas ele poderia eliminar a infantaria inimiga, caso necessário, junto com seu amiguinho. E, no fim, o que fez a gente vencer mesmo essa batalha foi que as unidades inimigas não causaram dano nenhum. A heroína deles saiu do mapa causando 260 de ouro. Os arqueirinhos, tu já viu, 98, 123 de valor de ouro. Praticamente nada. O Glade Captain, que sobreviveu a batalha inteira e lutou um monte, derrotou um Marauder baratinho, conseguindo 628 de valor, nem metade, aliás, um pouco mais que a metade do seu valor total. A guarda de escudo não se pagou porque ela é cara. A dançarina de batalha se pagou. Eu acredito que ela ajudou a derrotar furries, causar dano nos Hot Knights, nos meus heróis. Então essa unidade aqui se pagou. Além de ajudar a eliminar os Marauders de Nurgle. Difícil uma dançarina ir muito bem, mas essa aqui foi. Os Glade Guards que atiram de longa distância não fizeram nada porque os cachorrinhos, as furries e o Hot Knight eventualmente blobaram ele em todas as direções. E acredito que esse Plague Toad aqui também estava presente nessa luta, mas independente, ele teve que enfrentar 3 unidades rápidas e foi eliminado praticamente instantâneo. Os Great Stag Knights não conseguiram nem metade do seu valor. Essa unidade de arqueiro à distância, acredito que foi a única inimiga que se pagou, e o dragão não se pagou, apesar de ter conseguido 1000 de valor. O dragão é caro, então o dragão não conseguiu se pagar nesse momento ainda. Ele ainda iria lutar mais um pouquinho e provavelmente iria se pagar, mas como o inimigo perdeu muita coisa, não conseguiu vencer. Essa aqui, pra te ver a diferença, cara, olha como o caos é roubado. Nós vamos lutar contra um vampiro que não escutou o que eu falei. O que eu disse? Qual é o erro do nosso inimigo? Tempo. Pá. O erro dele foi não trazer um vampiro para jogar de Conde Vampiro. Ele trouxe aqui um necromancezinho, se eu não me engano, o Hermangorst, com o seu carrinho. O carrinho dele, cara, faz o mesmo efeito do Mortis Engine. Tu não quer ter 2 dele aqui, ó. Ele tem a Unholy Lodestone, que regenera todo mundo que está ao redor. E ele tem o Relicário da Corrupção, que causa dano de todo mundo que é inimigo e que está ao redor. Adivinha só, o Mortis Engine regenera todo mundo que está ao redor e dá ataque mágico, então ele não precisa ter nada porque o ataque mágico já vai vir caso trouxesse unidades demoníacas. E ele tem o Relicário da Corrupção, a mesma coisa passiva, então ou tu traz esse ou tu traz esse, de um jeito ou de outro tu não deve trazer ele, porque ele tá num Corpse Cart, uma unidadezinha de suporte imóvel. E eu tenho aqui vindo um cachorrinho de Khorne muito danoso
canudo, agressivo e que reduz a defesa do inimigo. E eu vou começar dando uma mordidinha da amizade num Corpse Cart. Ele tem 2 White Kings, então guerreiros esqueletos antigos, heróis antigos, tipo de batalhas muito tempo esquecidas. Então eles vão lutar e são muito bons em batalha. Eu estou usando as habilidades do cachorrinho aqui para paralisar o nosso inimigo e não deixar ele se mover. Enquanto isso, o Scarbrand, que é um dos melhores heróis de mano a mano do jogo, porque eu pensei que eu ia enfrentar um vampirão, tipo o Vlad, tá aqui eliminando um Corpse Cart. Então tchau Corpse Cart, uma unidade dele de Corpse Cart se foi, a outra é o Hermann Gorst. Ele não consegue fugir com 23 de velocidade, então ele tá mandando outras unidades para tentar apoiar ele. Na linha de frente, os nossos Bloodrock Berserkers, os Wrathmongers. O Wrathmonger tu já sabe, né, cara? Eles não são G, eles só não gostam de aliens, né? Eles são imunes a peitos, mas é porque, né, eles não gostam de aliens, só por isso. Enquanto isso, eles estão aqui, junto com a Slaughterguard, a unidade de renome de escolhidos de Khorne com alabarda, mostrando o que é overkill. Isso aqui é overkill, tu pegar uma unidade escolhida com alabarda e tu soltar ela contra um zumbi. Porém, eu tenho um porquê disso. Conforme eles vão ganhando kill... Não, eles não. Droga, não tem porquê isso. Eu só quero pegar kill mesmo. Conforme os Wrathmongers vão pegando kill, eles vão ficando mais fortes. Esse também não. Ué, quem é que faz isso? Eu sei que uma unidade minha, quanto mais kill... Ué? Cadê? O Scarbrand, talvez? Eu tenho total certeza que uma unidade, quanto mais ela derrota... Aqui, o Scarbrand, quando mais coisas são eliminadas por ele, mais dano ele causa, até chegando a dobrar o dano dele no final da batalha. Então, quanto mais kill, tipo em zumbizinho e coisa assim, melhor pro Scarbrand. Infelizmente, ele não tem dano de área, então ele tem que bater um por um. No caso, ele tem um dano de área no seu ataque, mas não é uma coisa muito significativa. Observe que o Mortis Engine já está quase que todo devastado. Como, Lorde? Como que ele perdeu tanto HP? Simples. Atrás da minha linha eu tinha um segredo. Eu deixei um Marauder Horseman que lança machadinho de Khorne. O legal do machadinho de Khorne é que não é um machado, são 2. Então vamos ver o que vai acontecer. Eles têm um ataque flamejante e o Mortis Engine tem regeneração. Sendo regeneração, ele leva 20% mais dano. A cada 4 machadinhos nosso conta como 5, né? Então muito bom. Desculpa, cada 5 machadinhos conta como 6. E eles ficaram aqui e atiraram sem parar, com ataques flamejantes, causando dano extra no Mortis Engine, além de que os Wrathmongers têm um ataque absurdamente alto. O Mortis Engine tem resistência física, cadê? Não tem mais? Ah, o Mortis... Não, peraí, calma. Mortis Engine... Não, o Mortis Engine não tem mais resistência física, cara. Então ele tá ferrado, porque o Scarbrand veio e disse, deu, parou com essa palhaçada e botou ele no chão. Agora... um herói inimigo do mano a mano quer lutar? Tudo bem, o Scarbrand vai mostrar pra ele quem é que manda e a Graveguard com a alabarda vai enfrentar os Wrathmongers. Olha a diferença de tamanho de um Wrathmonger da Graveguard. Tipo, os caras nem sentem mais dor, tá ligado? Eles só são um agressivo infinito. O Wright King foi deletado pelo Scarbrand em alguns segundos. Tem outro para eu eliminar, caso eu queira. Poff. Eu tenho uma unidade de guerreiros do caos com alabarda protegendo os Marauders caso necessário. E um Marauder meu com alabarda... Desculpa, Marauder não. Um guerreiro do caos, que é a unidade mediana do caos, tá segurando 2 Crypt Horrors. Como eles têm... Ah, não, não... Como eles têm alabarda, eles lutam muito bem contra essas coisas, mas são 2 Crypt Horrors, né? Então eles causaram um dano imenso contra os Crypt Horrors, um deles quase foi totalmente eliminado, mas a nossa unidade também está quebrando. Felizmente, eu tinha uma na reserva, que agora vai vir para a linha de frente. O Scarbrand
Terminou. Não terminou não. Ele só jogou longe o White King, mas ele tá aqui no meio das minhas unidades inimigas. E enquanto isso, eu usei a espadona de Khorne aqui para eliminar uma Graveguard, 2 Graveguards. Elas estavam blobadas e aí eu usei a espada de Khorne em cima delas e agora elas estão sem HP nenhum. Lá no canto, ele tem o guerreirinho esqueleto especial que eu quase nunca trago. Os Khornstein Stalkers. Eles têm Stalker, né? Eles podem se esconder. Não? Então por que eles chamam de Stalker, vocês não podem esconder? Que coisa inútil. Eles são um espadachinzinho esqueleto que tem veneno. Só isso que eles fazem. Então vamos... Ah, e detalhe. Os meus Wrathmongers agora envenenados continuam com ataque suficiente para eliminar um deles por ataque. Poing, poing. Quer ver o que é overkill? Overkill é isso aí, ó. Quando o bicho já tá morto e tu elimina ele de novo. Poing, 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 pum, 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 pum. Os Marauders de Khorne agora quase sem munição. Eu mandei eles atacar pelas costas para quebrar mais rápido essa Graveguard. Um Crypt Horror foi eliminado e o outro agora tá com baixíssima moral e tá levando dano sozinho. O inimigo ainda tem o Hermangorst, que levou mais uns beijinhos de amor do Skarbrand. O Skarbrand tá lutando, correndo para lá e para cá, numa Graveguard com a alabarda, então infelizmente ele levou muito dano nessa batalha. O inimigo tentou fazer de tudo para cercar o Skarbrand desde o começo do jogo, e ele tem essa habilidade que ele perde o controle, então eu usei isso aí mais uma vez. Ele tá tirando 1200 por ataque, se ele acertar... Ele acertou, caramba, o bicho perdeu 1200 em um ataque. O inimigo está tentando juntar as unidades dele ao redor do Hermangorst. Como o Hermangorst causa dano em área, ele está imaginando que ele ainda pode vencer. Os Wrathmongers especiais vão deletar o Wright King, porque eles têm um dano de penetração de armadura imenso. E o Skarbrand vai vir dar um oizinho pro Hermangorst. Ele tentou mandar os Crypt Horrors para parar o Skarbrand. Eu tenho uma habilidade de exército de Khorne, caso o Skarbrand está começando a se desfazer, que deixa ele indestrutível por vários segundos. E eu não precisei. Eu não precisei porque o exército inimigo simplesmente foi totalmente eliminado. Como ele tinha pouquíssimo HP em tudo, 80% do exército dele foi eliminado e o meu exército ainda estava com bastante força. Ele simplesmente deu auto lost. Tu perde, o jogo acaba por army losses. O Skarbrand 3.300 de dano, sendo que o inimigo focou 2 heróis nele o tempo todo, a cavalaria especial nele o tempo todo e um guerreiro com a alabarda que se pagou e muito, porque ele causou um dano no Skarbrand. Então esse guerreiro com a alabarda pagou o dobro do seu valor. Parabéns, acho que foi o melhor uso de um guerreiro de alabarda que eu vi. E ele ficou regenerando ele com a magia do Hermangorst. Ele fez Invocations of Nehek nesse aqui, eu não sei se chegou a ver na batalha. Teve uma hora que eu passei por cima, ele tava com Invocation of Nehek. É que é tudo rápido nas batalhas online. Mas ele conseguiu 1.659 de valor. Parabéns, ganhando 2 de XP e quase eliminando o Skarbrand, mas quase não é eliminar. O nosso Karnak não teve tanto dano quanto o Skarbrand. Ele invocou até a unidade depois em cima dos cachorrinhos, daqueles cachorros de Khorne lá, mas não deu muito certo. Eu usei mal esse herói, admito, e ele causou pouco dano pro custo dele, então ele não se pagou. Os nossos guerreiros do caos com a alabarda não tinham essa XP toda. Esse aqui acho que tinha um, esse aqui tinha um também. Esse aqui conseguiu 3, lutando contra os Crypt Horrors e 1.124 de valor de dano. O outro 426, porque ele estava na reserva e só lutou no final. Um dos nossos Wrathmongers se pagou, mas foi eliminado no processo. E ele conseguiu, eu acho que eu tinha dado 1 de experiência para ele também. Ele conseguiu eliminar uma Graveguard, causar um dano bom numa Graveguard com a alabarda e um dano bom no White King e muito dano no Mortis Engine, associado com os Marauder Horsemen. A Slaughterguard, a nossos escolhidos com a alabarda, conseguiram 1.575 de valor, então eles se pagaram e ainda tinham muita luta com eles. E
os Bloodwraith Berserkers, eles perderam bem mais HP que isso, tá? É porque eles não perderam nenhum modelo, por isso que eles ainda estavam nessa vida cheia. Eles conseguiram 2.000 de valor e 31.000 de dano, então esses caras eliminaram sozinhos os Starman aqui, que não conseguiram dano nenhum. A unidade especial dele aqui, os Constein Stalkers, que não tem Stalk, sem que eles causassem dano nenhum. Acho que um Skeleton Warrior também. Então ele eliminou 3 unidades inimigas de certeza, porque tem 358 kills. Então ele eliminou boa parte da infantaria inimiga sozinho, e provavelmente um zumbi também. No caso, os Marauder Horsemen, que atiram machado, foram a unidade minha que proporcionalmente mais se pagou, mais de 3 vezes o seu valor. Incrível. Não, desculpa, eles custam 650. Então quase 2 vezes e meio o seu valor. Muito, muito bom. Eles não tinham experiência e conseguiram 2, porque eles eliminaram praticamente sozinhos o Mortis Engine. O Mortis Engine acabou levando tiro no começo da batalha e não conseguiu ter tempo de eliminar a minha infantaria, e por isso o inimigo perdeu, além de um péssimo uso dos Crypt Horrors lutando contra um guerreiro do caos com a alabarda. Ele podia ter simplesmente fugido daquela batalha, não tinha porque ele ficar ali apanhando, e o Hermann Gorst conseguiu um pouquinho de valor de dano. Por quê? Porque quando ele tá no mano a mano, ele causa dano em área, então ele causou um pouquinho de dano nos Wrathmongers e na Slaughterguard, por isso que ele tem esse valor ali, mas com certeza ele em si não ia conseguir lutar contra nada do que eu tinha, e ele só poderia tentar usar a habilidade dele passiva, e ele já tinha chego no limite de regeneração, ele não podia regenerar mais nada a partir do HP que ele tava agora. Os 2 White Kings, um se pagou, o outro não, e o Scarbrand apanhou muito desses White Kings, então eles ajudaram a eliminar os meus heróis. Parabéns, bom uso dessa unidade. E o nosso inimigo perdeu porque a infantaria dele, tirando os guerreiros com a alabarda, incluindo a infantaria monstruosa nos 2 Crypt Horrors, não fizeram nada. Os cachorrinhos do Dire Pack é uma das melhores unidades do jogo, 1.400 de valor, ajudando a eliminar o Karkanak, cercando ele e matando o nosso herói. Ele ajudou e muito, além de que eles causaram um pouquinho de dano no Scarbrand também, e eles lutaram por muito tempo. Então parabéns para esses cachorrinhos, pagaram-se também quase 2 vezes e meia o seu valor. Parando para pensar, os nossos Marauders conseguiram 1.430, eles conseguiram 1.430, então os dois têm o mesmo valor, mas olha o dano que eu causei, 14.753. Por que esse valor tem 14.733 e esse aqui com só 6.000? Simples, eles causaram dano em coisas que valiam mais, que são os nossos heróis, e o Mortis Engine vale 1.400 e regenera, então eu tive que causar muito dano e esse desgraçado regenerou, então ele está um pouco super valorizado. Os Wrathmongers conseguiram causar dano nele também. E agora, já que nós estamos falando de presente de caos, vamos ver um presente que eu sei que todos vocês estão esperando nesse Natal. Sei que vocês querem que Slaanesh presenteie vocês com uma visitinha. Por isso, eu lembrei agora de quem é o patrocinador do vídeo de hoje. Casa de massagens relaxantes e spa terapêutico Anel. Aqui no Anel você relaxa, aqui no Anel você se abre a novas experiências. Venha já se abrir no Anel, é um lugar muito bom, patrocinado por Emperor's Children. Slaanesh aprova. Ui, como dói. Vamos lá, galera, vamos lá, né? No caso aí, recomendo muito, né? Vai lá e experimente no Anel. Muito bom, é diferenciado. Nunca experimentei, né? Patrocinador, a gente só fala o texto aqui, galera. Só fala o texto aqui. Não, tô zoando. Piada de tio. Desculpa. Depois que eu virei tio, cara, minhas piadas começaram a baixar o nível. Depois que eu virei pai, tipo, puta que pariu. Eu só tô esperando o Natal pra falar a piadinha do pavê agora. Lamento. Não se desescreve. Pelo amor, não se desescreve. Desculpa, eu paro, eu fico quieto. Beleza. Vamos agora narrar a batalha. A batalha inicia
Eu vi que o nosso inimigo estava de Catei, então eu esperava que ele ia ter muitas unidades de longa distância. Ele tem um Crane Gunner, uma unidade perigosíssima, praticamente um reskin dos Jezeios dos Skaven. Então se os Skaven tem, tu sabe que é bom. E eles causam um dano imenso. Ele também tem uma bateria de foguete, que é um reskin da Hellstorm Rocket Battery. Ela é um pouquinho diferente o jeito que ela tira, mas é muito semelhante. Ele mandou um Jade Lion aqui, uma unidade monstruosa inquebrável pra frente, pra tentar ganhar tempo, enquanto as unidades de tiro dele estão devastando a minha cavalaria. Infelizmente ele mirou na minha cavalaria mais cara, então a Eternal Entourage nem começou a batalha, eles já perderam quase que 60% do HP, eles não vão lutar por muito tempo. Nós temos um Hellstriders of Slaanesh, essa cavalaria camarãozinho, a especial aqui é muito cara, a outra é baratíssima e eu realmente não queria perder ela agora, mas eu não tive o que fazer, então eu pelo menos vou tentar silenciar os Crane Gunners. Os Crane Gunners não têm HP quase que nenhum e qualquer ataque contra eles vai ser devastador. Atrás da linha, o inimigo tem um guerreiro de Jade com bestas, só que ele tá numa posição meio ruim de atirar, porque tem várias obstruções, ele não tá num terreno elevado, então ele tá abaixo de unidades aliadas, isso atrapalha um pouquinho, ele pode ficar um pouco obstruído, e ele também tem uma unidade de bandidos. Os bandidos da Estrada de Prata são uma unidade especial de arqueirinho dele, que causa vulnerabilidade a dano de fogo, então se ele atirar em alguma coisa, e os canhões também, isso pode ser perigoso. Felizmente, eles não estão mirando em nada no momento. O inimigo tem algumas cavalarias, mas é a cavalaria levíssima, camponeses a cavalo. Por que ele trouxe camponeses a cavalo? Para ganhar tempo. Ele tem lanceirinhos camponeses em gigantesca quantidade, então ele economizou muito na infantaria para trazer o Zhao Ming. Ele trouxe aqui o guerreirão, o dragão de ferro, a artilharia é cara, os Crane Gunners são caros e ele tem 3 unidades de Onyx. Cadê? Aqui ó. Os Onyx Crowmen. Onyx Crowmen são o povo pássaro que vive em Catei, então esses caras são caros e eles servem como as Fúrias do Caos. Eles têm um pouquinho mais de status que uma Fúrias do Caos convencional, mas não o suficiente para se justificar. Né? Eu comecei aqui usando meu Marauder de Slaanesh para distrair as unidades dele e ele me perseguiu o mapa inteiro. A minha infantaria tá tentando avançar, só que a cavalaria de Slaanesh é simplesmente muito mais rápida, então eu já tô aqui lutando com a infantaria dele. Eu fiz agora um Pitch of Shades, uma magia das sombras imensa que vai devastar 2 unidades de camponesas, só que 2 unidades de camponesas não valem nada, mas é menos corpos na batalha. Observe que eles estão levando um dano imenso e o Crane Gunner dele já perdeu, acho que 12 modelos, não, 10 modelos se eu não me engano. Não, 32 ele tem, 8 modelos só. Mas agora ele perdeu um desses aqui e eu tô tentando usar a habilidade da Herald of Slaanesh de invocar uma Fúria do Caos, mas sempre que eu posso fazer isso, ela sai de perto da magia, ela cancela. Eu vou mandar os meus Marauders de lancinha de Slaanesh atacar pelas costas do guerreiro de Jade e eu vou atacar com a minha heroína aqui. Desculpa, heroíne, né? Heroíne. E eu tenho também uma arminha especial. O Marquês do Masoquismo. O Marquês do Masoquismo, cara, é uma mistura de louva-a-Deus com, tipo, Slaanesh. E esse bicho causa um dano imenso. O nosso herói é um mago, então ela é muito fraquinha. Eu tenho que tirá-la daí imediatamente. Eu tenho um Seeker de Slaanesh, uma cavalaria que custa 1000, que eu nunca tinha usado antes. 40 de penetração, desculpa, 26 de penetração de armadura por ataque, dano venenoso e mágico. Vai ser muito útil contra essa unidade de Jade Lion. Deixa eu ver. O Jade Lion tem resistência física. Não. É que eu lembrava que ele tinha uma unidade que é bom contra coisas de magia. Ele aparentemente não tem. Eu invoquei minhas Fúrias do Caos aqui e eu vou usar elas para fazer o que eu já devia ter feito desde o começo, que é silenciar a artilharia inimiga. O inimigo agora tá levando tiro.
Lorde, por que ele deu experiência de prata para essa artilharia ali? Porque com experiência de prata, elas acertam a maior parte dos foguetes. Quanto mais experiência uma artilharia tem, mais ela atira e acerta o inimigo. A nossa infantaria finalmente se chocou com a dele e ela começou a varrer o mapa. Os nossos guerreiros do caos de Slaanesh têm um chicotinho, e o chicotinho é super efetivo contra camponês que não tem nada, tipo nada, só uma vareta pra colher arroz. Lamento, cara, tu deveria ter alimentado teus soldados com mais do que arroz. Slaanesh alimenta seus soldados exclusivamente com salsicha. Todos gostam. Nem sempre pela boca. Parou, essas coisas. Parou. Às vezes eles comem pelo nariz, né? O pessoal é guloso. Bem, cara, nunca fica bom falar nada sobre Slaanesh, cara. Todo comentário pode ser mal visto. Vamos parar com isso aí. Aqui, ele cometeu um erro. E esses cavaleirinhos camponeses que têm uma velocidade imensa foram cercados por uma unidade de Slaanesh. Tu não quer nunca ser pego por Slaanesh por trás. E ele vai ser devastado. Tudo bem que ele era baratinho. Aqui, o dragão de ferro agora vai ser cercado pelas minhas divisões. Depois que no caso, o ídolo de Jade dele lutou tanto que ele simplesmente foi aniquilado, ele voltou a ser estátua e ele parou de funcionar. Agora, eu vou começar a fazer debuff no dragão de ferro. Primeira coisa, eu usei narcisismo. Narcisismo faz ele paralisar e ficar silenciado. Ele não pode usar nenhuma habilidade. Agora que as unidades de suporte dele todas ao redor quebraram, eu vou cercar eles com a minha cavalaria. Ele fez aqui a Final Transmutation. Ótima magia, causa um dano imenso. E tanto a minha heroína, no caso general, quanto o Seeker of Slaanesh vão levar um dano absurdo. Ele só tem de suporte essas unidadezinha camponesa vagabunda. E eu ainda tenho o Marquês do Prazer. O Marquês do Prazer vai vir aqui, dar um beijinho no Dragão de Ferro. E o Dragão de Ferro vai imediatamente sair correndo na direção oposta, que é o que naturalmente qualquer coisa faria. Eu estou usando a habilidade dele agora para paralisar o Dragão de Ferro e reduzir a liderança dele, então ele deveria estar quebrando, mas o desgraçado conseguiu ativar e virar o dragão. Na forma dragão ele é mais difícil de acertar, só que se ele pousar, o Marquês vai destruir ele. Enquanto isso, os nossos guerreiros, né, contra lanceirinhos, os lanceirinhos não podem fazer nada, porque simplesmente mesmo os Marauders básicos são muito mais danudos, ele só pode apanhar. Ele começou a perseguir os meus cavaleiros que atiram flecha, e eu vou usar os Seekers of Slaanesh, que me surpreenderam na sua capacidade de lutar, para paralisar o Shao Ming. E agora com o Shao Ming paralisado pela minha cavalaria envenenado, com 69 de velocidade, escutou 69, veio um demônio de Slaanesh para fazer o que ele faz bem, começou a dar espadada e botar em tudo, e fazer novos buracos no bicho. Eu usei a magia das sombras da General para fazer o Melecor Mystify Miasma, e reduzir agora a velocidade dele para 49, totalmente cercado. O exército dele simplesmente quebrou por baixas do exército. Como eu disse, quando causa muito dano e não leva muito dano em troca, o exército inimigo simplesmente dá auto-lost. E a nossa general conseguiu 1085, causando destruição em 2 Peasant Spearmen e usando o Melecor Mystify Miasma, principalmente em um desses Onyx Crowmen depois no meio da batalha, que você não viu porque estava tudo acontecendo muito rápido. Os Marauders de Slaanesh se pagaram, um se pagou, o outro não, mas eles lutaram principalmente contra camponeses. Esse aqui que não se pagou, se eu não me engano, o Shao Ming destruiu ele, ou ele foi atingido pela Rocket Battery, pelo canhão inimigo, e ele acabou sendo dizimado no caminho. Os nossos guerreiros do caos com Hell Scourges têm uma defesa incrível e deixa eu ver, 2 deles incrivelmente se pagaram, lutando contra várias unidades de lanceirinhos e cavaleiros, porque não tinha nada para atirar neles que fosse capaz de eliminá-los, e eles também eliminaram alguns Onyx Crowmen. Então, parabéns para eles. Se eu não me engano, os Onyx Crowmen tentaram pousar nas costas deles e eles eliminaram eles no combate, porque eles já estão acostumados a tomar nas costas, né? Então, o pessoal já é bem treinado para isso. No exército de Slaanesh, os Hellstriders
não conseguiu fazer nada, e o especial que foi mirado pelos Crane Gunners dele e depois gankado pelo Jade Lion e pelo exército inteiro do inimigo não se pagou. Essa unidade custa, se não me engano, 1.400 e pagou 577 de valor, muito ruim, mas a que custa 1.000 pagou-se com juros 1.429. Esse Seeker of Slaanesh aqui é o que eu recomendo agora. Se tu quer uma unidade Slaanesh que é muito danuda, esses caras aqui, não pega mais o Hellstrider, pega o Seeker. O Seeker é muito bom. Tu precisa de um só acho que já tá mais do que útil, e eu acho que eu vou trazer outro dele e botar mais unidade para dar outro suporte. Essa aqui eu achei que ela era um pouquinho cara demais pelo que ela fez na batalha. Os Marauder Horsemen, um se pagou bem e o outro também. Marauder Horsemen são muito úteis em qualquer coisa do caos, porque te dá uma mobilidade e te dá um dano especial contra unidades de suporte inimiga. Então eles ajudaram a causar dano no Xiaoming no final e ajudaram a causar dano nas unidades inimigas atirando de longe. Muito bom. Um deles até atraiu um cavaleiro e um Onyx Crowman para quase que pro inferno, e ele não conseguiu, eles não conseguiram pegar ele de jeito nenhum. O Marquês do Masoquismo não se pagou, mas ele consegue duelar contra monstros gigantes e ele, se eu não me engano, regenera no mano a mano. Quase certeza que ele tem essa habilidade, então, valeu a pena. O Xiaoming não se pagou. Os lanceirinhos dele, três deles chegaram perto de se pagar, mas não se pagar, e 2 não se pagaram, que provavelmente foram que levaram a magia. Os bandidinhos da estrada não se pagaram, porque o nosso Seeker of Slaanesh dizimou eles ficaram sozinhos em cima da montanha, e a cavalaria veio pelo flanco e eliminou eles. Os Jade Warriors com Crossbow não se pagaram, mas foram bem. Eles conseguiram mais valor que qualquer infantaria inimiga, mas também eles eram mais caros. Não muito mais caro, cara. Então eles valeram a pena nessa batalha. Se ele tivesse 2 desses, talvez ele conseguiria até mais dano. E o Crane Gunner foi péssimo. Não conseguiu metade do seu, quase metade do seu valor, mas ele eliminou uma das minhas unidades mais caras. Então, querendo ou não, ele atirou no que ele podia, só que ele foi pego muito rápido. Ele devia ter protegido melhor essa unidade. Com tanta cavalaria leve para sacrificar, ele deixou eu chegar muito perto do coração do exército dele, e isso fez ele parar, Slaanesh entrou no teu coração, você perdeu o seu batalha, é isso, o seu exército, pronto. E, no caso, os Peasant Horsemen, um não se pagou, outro não se pagou, outro não se pagou. Fique longe dessa unidade, ela é péssima. Os Onyx Crowman não se pagou, não se pagou, não se pagou. Então ele investiu muito em uma mobilidade que foi completamente inútil. Se ele tivesse 2 Longman Riders, ele poderia ter causado muito mais dano na minha cavalaria. Um pousava pela frente e o outro por trás, e ele eliminaria unidade por unidade da minha cavalaria, mas ele não viu meu vídeo e trouxe as unidades erradas. O Jade Lion se pagou bem, boa unidade, porque ele causou muito dano na minha general, e ele causou dano também um pouquinho no Marquês e na minha cavalaria, conseguindo um valor imenso e 2 de experiência. E a Rocket Battery com prata de experiência quase se pagou. Então, por que ele deu o rank prata? Além de mais precisão, ela tira mais rápido. Então, foi bom conseguir muito valor de dano, eliminando parte da minha infantaria e depois virando para minha cavalaria. Então, essas 2 unidades aqui, boa parte do dano que o Eternal Entourage e os Hellstriders foi causada pela Rocket Battery. E por último, Tzeentch. Tzeentch, infelizmente, a batalha que eu joguei o inimigo desistiu antes de ver o final, mas aqui ele traz uma das unidades novas da DLC que eu achei interessante. Lorde, tu comprou a DLC? Não, tá meio cara, eu vou esperar baratear por 2 razões. Porque a CA é muito predatória com as DLC dela, e era para ser uma DLC só. Eles dividem em 3 e vendem por preço separado mais caro. Então, se tiver em 50% de valor de desconto, talvez eu compre. E eu tava pensando aqui comigo, se tu pega uma DLC e tu divide em 3 e vende cada uma pelo mesmo valor, e depois tu dá 50% de valor de desconto, tu ainda tá lucrando. Tu vai fazer deixa eu ver quanto é que é. Eu tinha calculado isso antes. Tu faz 66% mais valor do que tu faria se tu vendesse uma só, Mas aí talvez uma só fosse um pouco mais cara, então não é uma matemática precisa. Mas eles vão ganhar dinheiro mesmo que eles te dêem desconto. Então vão tomar banho, babacões. Aqui,
o nosso inimigo trouxe uma build convencional, o Ulfric Infantaria de Elite. Como eu imaginei que ele ia ter Infantaria de Elite, porque ele tá jogando de Norsca, e Norsca tem esses Marauder Champions aqui, que são unidades absurdamente danudas e caras, de infantaria com uma boa blindagem, mas muito dano. Eu pensei em trazer magia de dano em área e eu trouxe aqui o Penumbral Pendulum. Esse pêndulo das sombras, da penumbra no caso, causa um dano quase que metade de penetração de armadura e vamos ver quanto é que ele causa. Upgradado, ele causa ainda mais dano. Então tu quer sempre dar o upgrade nele e eliminar a infantaria numa paulada só. Eu movimentei o meu exército para uma posição que o inimigo teria que lutar colina acima. Isso é vantagem para tuas unidades. E como ele tem a vantagem no mano a mano, eu quero ter toda a vantagem possível. E o inimigo veio com 2 Dreadmaw. O Dreadmaw tá onde, Lord? Cadê ele? Embaixo da terra. Felizmente, nesse ponto aqui, ele ainda tá escondido, então eu não sei que ele tem os Dreadmaw. Eventualmente, quando eu chegar bem perto das minhas unidades, eu vou ver que essa unidade sequer existe. E o meu exército não é vulnerável a Dreadmaws. As minhas unidades de linha de frente todas têm bônus contra coisas grandes, porque eu esperava Mamute. Nos flancos eu tenho Marauders de Zint baratinho, e no meio 3 guerreiros com alabarda de Zint. Então esses guerreiros do caos com alabarda são muito bons contra coisas grandes. Então se ele tentar lutar contra eles parado com um monstro, ele tá ferrado. Atrás da minha linha de frente, eu tenho um Exalted Pink Horror, então uma unidade de mano a mano, e meio que também divide como uma infantaria mediana para elite, então é uma unidade cara, mas muito boa. Um Pink Horror normal, um Pink Horror exaltado de novo, e outro Pink Horror normal, e atrás deles, né, o meu segredinho, um Marauder de Zint, que enfraquece o inimigo contra coisas de fogo. Então o que eles acertam leva 20% mais de dano. Mas Lorde, é só dano de fogo. Pois é, todos os meus Pink Horrors têm dano de fogo. E né, só isso, só os Pink Horrors têm dano de fogo. Mas ele vai levar mais dano, acredite, ele vai levar mais dano. E o Marauder Horseman também. E do contrário dos inimigos noobs que fazem uma linha, eu deixei uma das minhas unidades mais para trás e uma mais flanqueando. Então dependendo do que o inimigo tivesse, nós poderíamos dar counter nisso aí. A infantaria do nosso inimigo está fazendo o que é esperado e ele vai enfrentar a minha linha de frente para que os Dreadmaws atravessem por baixo e tentem eliminar os meus arqueiros. A batalha começa, eu comecei a atirar na infantaria inimiga. Não tô causando muito dano, mas é melhor que nada. E eu vi os Dreadmaw vindo, porque agora eu consigo ver eles. E eu comecei a tentar fugir para não levar o dano quando eles saem. Eu estou tentando me reposicionar e fazer meio que uma kill zone. Dependendo de onde ele nasce, vai ter 3 unidades atirando nele e o Kairos Fate Weaver vai atacar ele também. Vendo que o nosso inimigo estava enrolando, eu vou lançar um pêndulo do Penumbro aqui. De Penumbra, quer dizer. Penumbral Pendulum. Isso devastou 2 unidades de Marauder Champion. Como eles são campeões, eles ainda vão lutar por um tempo. Uma das Dreadmaw saiu e já tá levando tiro lá de trás. Um horror rosa tá atacando ela e ela tá aqui lutando contra meus Exalted Pink Horrors, que tem barreira. Eu vou me reposicionar e atirar nele, que é o certo. A outra veio aqui atrás e tá tentando acertar o meu Marauder Horseman. Nesse meio termo, eu vim aqui com o Kairos Faith Wizard e 3 Screamers of Zint. Os Screamers of Zint, eu finalmente entendi como tu usa eles. Tu tem que trazer 3 e tu vai atacar uma unidade só. Tu vai encher a unidade com eles como um enxame de abelhas e a unidade não vai conseguir fazer nada. Como ele levou tiro também dos Marauder Horsemen antes, ele estava com fraqueza de fogo até há pouco tempo e eu usei a magia do Kairos para zerar o ataque dele, menos 40 de melee attack contra 3 unidades com bônus contra coisas grandes e o meu general, e isso ainda vai durar por mais 5 segundos e ele não pode se mexer. Observe como o HP dele vai ser deletado no momento que ele está enfrentando tudo isso.
Ele tinha 14.104 de HP, já está em 8,5. Cada vez que ele leva ataques, o HP dele simplesmente vai sendo limpo. Ele já perdeu quase 10.000 de HP, cara. Tá entendendo isso? Um Dreadmaw tentou se reposicionar para salvar o Ulfric. Não deu certo. Agora eu simplesmente virei as minhas unidades que estavam matando o Ulfric para eliminar o Dreadmaw. E agora elas vão todas flodar em cima dele. E o outro Dreadmaw, ele veio para atacar os meus guerreiros do Caos com a Alabarda. E as minhas unidades de longa distância se reposicionaram. E agora estão todas atirando nesse Dreadmaw. O Ulfric, eu vou perseguir ele até o fim dos tempos com o Kairos. Ele não vai mais voltar para essa batalha. E o Dreadmaw tá aqui tentando lutar contra os meus Screamers de Tzeentch. E ele voltou para baixo da terra. No momento que essas unidades caíram e o herói dele estava fugindo, o inimigo simplesmente desistiu. Não tinha mais como ele vencer. Essa batalha estava totalmente perdida para ele. Esse aqui foi um massacre, sim. Mas eu queria trazer para mostrar esses Dreadmaw e como eles são a unidade mais inútil do jogo. Eu vou demonstrar porque o Kairos conseguiu 1.500 de valor, os nossos guerreirinhos básicos nada de valor, porque tipo, eles quase não lutaram, e quando lutaram apanharam. Os nossos guerreiros do Caos com a Alabarda seguraram a linha contra campeões Marauder, então parabéns para eles, é mais do que eu esperava que eles fossem fazer. Os nossos horrores rosa, todos eles foram sensacionais, mas Lorde, eles não se pagaram. Não, mas eles estão com a vida cheia, tinham muita munição e eles continuavam atirando sem parar. Eles poderiam eliminar todo o exército inimigo, dado o tempo para eles lutar. Os Marauder Horsemen não se pagaram, mas o inimigo ficou perseguindo eles e não fez nada. Então parabéns, a mobilidade deles salvou eles e eles ainda estavam com a vida cheia. E finalmente, os Screamers de Tzeentch em Blob, nenhum se pagou. Ué, Lorde, peraí, o teu herói é muito caro, não é? Sim. O Kairos custa o quê? Quase 3.000 de valor? Sim. Conseguiu 1.500, né, Lorde? Ele não se pagou? Não. A tua infantaria não se pagou? Não. Os teus unidades à distância não se pagaram? Não. Os Screamer não se pagaram? Não. Então por que diachos tu venceu essa batalha? Simples. Olha o valor que o Ulfric, uma unidade que custa 3.500, fez antes de quebrar. Nem 500 de valor. Então o herói dele, extremamente caro, quebrou. Quantos de valor os Marauders dele conseguiram? 1,57 foi eliminado pelo meu e o outro 140 foi eliminado também. No caso, eles iam ficar lutando ali contra os Guerreiros do Caos e não fazer nada. Os Marauder Champion dele, 180, 390, 310, 340, 322. Cada uma dessas unidades aqui custa 1.000. Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades que custam 1.000, que fizeram menos do que a minha infantaria. Então não se pagou. E o Kairos lançou 2 Penumbral Pendulum nessas unidades, causando dano delas blobada. Mas a única unidade dele que estava super bem e que poderia lutar muito é esse Skin Wolf blindado especial que ele usou no final da batalha para vir pelo lado e começou a atacar um Pink Horror, mas ele não continuou porque ele se deu Rage Kit. E os Dreadmaws, agora vem a pegada. Essa unidade aqui teve 16 de valor de dano. Que? 16? Menos que o zumbi que tu jogou na outra batalha? Menos que o zumbi. Impossível. Sim, essa unidade não faz nada, ela veio quebrada, ela não está funcionando, ela não causou dano nenhum. E a outra unidade, ela deve ter feito melhor. Ela fez melhor que a primeira, mais 160 de valor de ouro. Então ela fez menos que os Marauders, que simplesmente fugiram e não estavam mais tirando porque eles estavam fora de alcance. Então essa e essa que estava morta, essa aqui também tinha levado bastante dano, tá? Não deixa representar, porque ela tinha levado mais dano. Então as duas unidades dele foram inúteis. Um completo peso pro exército. Por isso o nosso inimigo desistiu, porque ele ficou frustrado com como elas foram inúteis. Mas é isso. E as minhas unidades teriam conseguido mais valor se a batalha tivesse ido até o fim. Bem, era isso que eu tinha para falar. Cara, eu joguei várias de caos. Todas elas tá sendo uma vitória. Vamos ver como é que tá o rank, porque faz tempo que eu não vejo. Onde é que eu tô? My position.
1.600, tá? Não, desculpa, rank aqui, ó, 1.420. 1.420 é um negócio legal, só que olha que sacanagem, 432 vitórias, né? 1.420. Vamos ver quem é que tá em primeiro. Opa, peraí, não, rank, aqui, rank. O primeiro cara, aqui ó, tem um cara aqui, o Chicago, com uma vitória. Como é que ele pode estar em 11º com uma vitória? Mesma coisa esse número aleatório bot aqui. O que está acontecendo que essas pessoas estão no ranking e tem uma vitória? Por quê? Tem alguma coisa muito errada com esse sistema. 0 vitórias e eles estão aqui em cima do ranking, tá vendo? O que está acontecendo? Por favor, alguém me explica isso. Se isso não é hack, eu não sei o que é. Bem, meus amigos, vejo vocês na próxima. Tudo de mais. E lembrem-se, na dúvida, Go Chaos!